Como vocês estão? Eu sou Grazi Faeli, fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a equipe fantástica a gente tem a missão de transformar a vida das pessoas que estão passando pela paralisia facial. Essa é uma live que a gente faz a cada 15 dias de perguntas e respostas para responder tudo que vocês têm curiosidade ou dificuldade ou até saber se estão no caminho certo ou não. Porque a gente acredita muito que conhecer sobre a paralisia, ter nas mãos o conhecimento sobre o que é, como tratar, o que fazer, o que não fazer, vai fazer com que você que está aí, que tem paralisia facial, tenha um resultado diferente. Infelizmente, a paralisia facial ela tem uma questão que está extremamente relacionada com um tratamento inadequado. Se a gente não faz um tratamento adequado, a gente pode sim piorar a situação além do que era previsto pela causa, né? Então aqui a gente já conversa muito que a causa é diferente da paralisia facial, porque a causa é uma doença que vai determinar pelo correr dela de processo de recuperação, vai determinar o quanto você realmente vai ter de comprometimento, como vai ser o seu prognóstico, né? O que você vai conseguir alcançar. Então é a mesma coisa assim, vamos imaginar que você caiu numa situação, né? Então imagina uma rua de terra com pedrinha e você caiu, mas caiu assim de leve. O seu braço vai arranhar e esse arranhado ele vai ter pelo que a gente chama de curso natural da doença, no caso é um machucado, mas o curso natural do processo de recuperação do seu braço, ele vai se recuperar em uma semana e não vai ficar nenhuma cicatriz. Vamos imaginar que você está nessa mesma situação e você vem de bicicleta nessa rua de terra com pedrinha. Você vai cair, você vai raspar o seu braço, só que a intensidade é maior, então a causa, né, que é a queda pela bicicleta, o outro você estava andando e caiu, mais leve, queda pela bicicleta é mais intenso, e você vai machucar o seu braço e ele vai ter uma lesão maior. Você vai demorar mais tempo para ter a sua recuperação e você vai ficar com alguma cicatriz. Vamos então, uma lesão leve, eu caí enquanto eu estava andando. Uma lesão moderada, eu estava de bicicleta. E uma lesão mais grave, você caiu e estava de moto. Então o que vai acontecer? Você caiu com o seu braço nessa rua de terra e pedrinha. A lesão no seu braço vai ser muito maior. Pode ser até que você perca uma parte da sua ou pele ou músculo, porque a lesão estava de moto quando você caiu. Então veja que nessa situação o curso de recuperação ele é mais longo e mantém-se um prognóstico que não vai ser de recuperação completa. Você vai ficar com uma cicatriz, você pode ficar com uma cicatriz maior ou mais profunda. Então é a mesma coisa com relação ao nervo facial. A causa, uma paralisia de Bell. Você caiu enquanto estava andando. A causa, uma síndrome de Hansen-Hunt. Você caiu enquanto estava andando de bicicleta. A causa, você caiu uma lesão por uma retirada de um tumor. Você caiu, você estava de moto. Então a causa é uma coisa e o processo de recuperação é outro. E nesse processo de recuperação, a gente pode interferir. Vamos imaginar que na situação do moderado, né, que você vai ficar com uma cicatriz, tem uma profundidade, mas não tanto quanto a moto, você estava de bicicleta e você pega e fica tirando a casquinha. Ou você pega uma infecção nessa região. O que vai acontecer? Você tinha um prognóstico esperado e ele ficou muito pior. Porque você teve uma interferência sobre esse machucado e teve uma interferência no processo de recuperação dele. Então, o que acontece? Você vai e ficaria com uma cicatriz menor, mas ficaria, e ela fica muito maior porque o processo sofreu uma interferência de algo negativo. Então, isso tudo é para falar que o tratamento da paralisia facial ele tem total relação, claro, com a causa, mas com o que é feito depois, durante esse processo. E o seu conhecimento tem influência nisso também.
Porque com o seu conhecimento você vai saber, olha, esse tratamento é certo, esse tratamento não é certo. Esse tratamento vai me levar para o melhor prognóstico. Esse tratamento não vai me levar para o melhor prognóstico, pode até piorar. Então, para isso que a gente faz essas lives, tudo isso para falar que é por isso que a gente faz essas lives, para responder todas as perguntas de vocês. E eu já vou começar aqui com as respostas, com as perguntas. Eu vi algumas mensaginhas aqui, vamos lá. Mandem perguntas, que aí eu vou tentar... Oi, Grazi, ontem eu consegui mexer a boca no sorriso e a testa na surpresa, sutilmente, mas consegui. Que bom, eu fico muito feliz mesmo, porque são a partir... A primeira coisa que a gente precisa pensar no tratamento, para pensar na evolução, é: eu tenho contração? Eu consigo, através do nervo que se recuperou, conduzir a eletricidade, porque é eletricidade mesmo, conduzir para o músculo e ele contrair? Esse é o começo. Então, a partir do momento que você tem contração, quer dizer que a gente tem sobre o que trabalhar. Então, no nosso tratamento aqui, a gente faz o seguinte: tendo contração, você já tem o primeiro passo. Só que, a partir de agora, a gente precisa fazer com que essas contrações sejam aquelas que vão te direcionar para o caminho certo, para que esse sorriso seja o seu melhor sorriso, para que a elevação da sobrancelha seja a sua melhor expressão de surpresa. E isso tudo interfere em fatores que são tanto do músculo, do nervo e dos tecidos superficiais. E mais uma coisa, do seu pensamento. Como assim, Grazi? Pensamento? Pois é. Vamos lá. Temos contração com um pouquinho de sorriso, um pouquinho de elevação de sobrancelha. Maravilha. Quer dizer que o nervo está se recuperando. Quer dizer que o músculo está contraindo. A gente precisa que todos os tecidos em volta sejam mobilizados para permitir esse movimento. Essa é a nossa primeira fase do nosso tratamento. Permissão dessa mobilização para que ele vá permitir o rosto de se movimentar. Então a gente mobiliza para que essa contração aconteça naturalmente, porque o tempo que você fica sem contrair, ele já serve para dar uma prendida aí. A segunda fase, ela tem alguns caminhos dependendo da fase que você está. Se você está na fase de recuperação do movimento, não tem cinesiia ainda, a gente vai direcionar o seu movimento para que ele traga um controle e consiga trazer um resultado, um sorriso maior, uma elevação de sobrancelha, um fechamento do olho. Então esse é o caminho. Se você está na fase de recuperação de sobrancelha, você vai por esse caminho. Se você está na fase de sequelas, você vai por um outro caminho, que aí nesse caminho o trabalho é mais complexo. E aí a gente trabalha ao mesmo tempo a diminuição da cinesiia, que é trabalho sobre o nervo, diminuição da cinesiia é trabalho sobre o nervo, e o direcionamento das contrações. Só que, por que eu falei que a mentalidade também é importante, né? A forma que a gente pensa. Por quê? E agora é isso que eu quero falar para você. Se a gente entender como funciona o rosto, a gente vai, com o nosso pensamento, trazer comportamentos no nosso dia a dia que vão favorecer isso. Só que se a gente não tiver esse entendimento e essa aceitação, de certa forma, a gente vai para outro caminho que vai prejudicar. Eu tô falando isso porque o que vai acontecer? Se você nesse momento fala que ótimo, tô contraindo, e não recebeu orientação ou não tem esse pensamento, você vai querer aumentar a sua contração. Vou querer contrair mais e aumentar mais, porque na sua cabeça, e tudo bem acontecer isso, mas a gente quer mudar esse pensamento. Na sua cabeça, o que leva a movimento é mais movimento, mais contração, mais contração, mais contração. Só que uma das partes do nosso tratamento também é mudar essa mentalidade. Porque não é isso que vai trazer mais movimento para você. O que vai trazer mais movimento para você é controle de movimento. O que é controle? Olha, eu falei em controle, agora eu vou fazer uma analogia que eu nunca tinha feito aqui. Quem já aqui mexeu com carrinho de controle remoto? Talvez o pessoal mais novo não mexa muito sobre isso, mas é mais ou menos um videogame, né? O controle da mão. O que você quer fazer?
você quer ir para um sentido, só que para você ir para um sentido, você precisa não ir para os outros sentidos, certo? Esse é o trabalho que a gente faz aqui no controle da cinecinesia. Porque agora, desde o começo das contrações, você já precisa entender que não é força que vai te trazer movimento, não é repetição, não é treinamento da mímica, é você aprender a direcionar o seu dedinho ali no controle remoto do carrinho de controle remoto, que é ir para cá e não ir para lá. Vamos pensar, vamos imaginar, quem já mexeu com carrinho de controle remoto, sabe que ele é assim. Você tem num mesmo controle, num mesmo stick, né, onde você põe o dedo, você tem o controle de ir para frente, de ir para trás, de ir para direita, de ir para esquerda, tudo num só. Imagina que você começou a contrair, você viu que o carrinho começou a andar e você vai com tudo no seu dedão lá e empurra esse stick. Ele não vai reto. Ele vai sair para qualquer lugar, vai virar para um lado, vai bater no outro. E é isso que você está fazendo quando faz essa questão da mímica e do treinamento. O que a gente quer é, vamos começar devagar, mas vamos direcionado. Tira o que está atrapalhando, vai na direção. Ai, mas ainda não está atrapalhando nada. Ótimo, mas desde já você precisa controlar isso. Então, é por isso que eu falei que o pensamento também interfere. Porque se na sua cabeça você acha que é a força, mesmo você trabalhando uma situação de controle, você fora vai trabalhar a força e isso vai te atrapalhar, tá bom? Mas eu tô muito feliz que você já tem movimento. Nossa, eu tô falante hoje. Ela falando que queria muito tratar o rosto com a gente, mas o orçamento depois da demissão, puxa, é verdade. Isso é uma coisa muito complicada, se você me permite, porque você colocou aqui a situação. Ela passou por uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante que pode acontecer no corpo todo, que ele vem de baixo para cima, começa com a perna, vai subindo o tronco, braços e pode chegar à face e deglutição e respiração, né? Então é uma situação muito complicada que tem que correr para interromper isso para que ele não vá subindo. E ela acabou tendo uma paralisia facial pela síndrome de Guillain-Barré. Infelizmente, depois desse processo, passou por um processo de demissão também. E é muito triste isso, porque primeiro a gente fica inconformado com, né, como as pessoas tratam e não entendem que isso não é no seu controle, não muda quem a pessoa é, tá? Mas mais importante é você perceber que isso não muda quem você é. É uma situação difícil? É uma situação difícil. Não vou dizer que não é. Mas eu tenho certeza. Vamos fazer um exercício? Depois você me manda no direct. Me manda 3 oportunidades que esse processo de demissão vai te trazer. 3 oportunidades. Eu tô esperando, hein? Ó, eu vou responder, deixa eu ver que horas que eu vou responder direct hoje. Eu vou responder por volta da 1h, 1 e pouco. Tô esperando você me mandar 3 oportunidades que a demissão vai te trazer. Eu tenho certeza que você vai achar, porque é em cima disso que você tem que trabalhar. O ruim vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo. A questão é, o que a gente pega de oportunidade disso para fazer melhor? E eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá. Grace, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Bom dia, Grace. Já estava fazendo com a Tamise, mas veio uma dúvida. Pode tirar a sobrancelha? Pode tirar a sobrancelha? Pode, tá? Não tem problema nenhum tirar a sobrancelha. O que pode acontecer, dependendo do momento que você tá, Grace, ele vai pegar... A dor vai fazer você contrair um pouquinho mais ou tensionar um pouquinho mais, por mais que você não sinta, ele vai prender aí. Isso pode durar alguns minutos, tá? Se qualquer coisa acontecer, você põe a bolsa de água morna se você puder. Lápis de olho pode, rímel pode, só que o ideal é usar produtos que são, como que chama? Antialérgicos. A Catherine, que é uma paciente nossa que vira e mexe, aparece aqui com a gente, ela recomendou os produtos da Vizela, tá? É fácil de achar, não é muito difícil de achar, mas na internet também tem. E ela falou, segundo ela, para ela foram os que mais ela se achou confortável para usar, tá bom? Vamos ver.
Você começou sexta-feira. Ai, que bom. Nossa, olha só. Ela começou com a Tami, que é uma das nossas físios, sexta-feira e já teve resultado. É isso. É sobre isso, tá? É realmente isso que acontece com os nossos pacientes. O resultado vem logo no começo, você não precisa esperar. Ele vai evoluindo e ele vai sim percorrer um processo até você chegar no seu máximo, tá? E isso demanda um tempo, porque lembra, eu tô trabalhando com nervo, não é só músculo. Isso demanda, dependendo do momento que você tá, já demanda assim alguns meses para isso acontecer, mais 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Isso é verdade, mas pensa que o começo você já sente resultado logo no começo. E aí a escolha é, né? Poxa, mas demora 1 ano. O seu ano vai passar de qualquer jeito. Vai passar. Como que você quer estar depois de 1 ano? Você quer estar nesse processo de ir evoluindo para chegar no seu máximo? E não é que demora para chegar no máximo porque o nosso tratamento é devagar. Não. Demora para chegar no máximo porque o rosto tem essas limitações, o corpo tem essas particularidades, não é só para mim, não é só para você, é para todo mundo. E a diferença é, você pode ficar mais no tratamento, só que o resultado vem. Ou você pode ir para um outro tratamento que é o errado e você fica esse mesmo tempo e o resultado não vem. Vamos lá. A Naira. Estou com paralisia de Bell há 6 meses. Estou fazendo fisioterapia com massagens, mas agora tem que fazer algo mais? Tem que fazer, Naira. Tem que fazer porque o tratamento com 6... Se você tem 6 meses e é uma paralisia de Bell, eu imagino que você tenha algumas cincinesias e contraturas, que são aqueles movimentos involuntários e aquela tensão muscular que não passa, mesmo que você faça a massagem, tudo ele volta. Isso daí faz parte da sequela da paralisia facial, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Fazer com que ela diminua o máximo possível. Só que lembra que eu falei que a gente trabalha uma parte quando você começa a ter... ao aparecer cincinesias e contraturas, você tem uma divisão de trabalho, dois trabalhos ao mesmo tempo. Um deles é o de dissociação das cincinesias, controle das cincinesias. Eu não gosto muito de falar a palavra controle, porque parece que a gente vai segurar, e não é isso, é aquela história do carrinho do controle remoto, tá? E esse trabalho, ele não é com massagem. Esse trabalho é ensinando o cérebro e o nervo como controlar. É a mesma coisa que você... Vamos lá. Deixa eu tentar... Pode ser até mesmo o carrinho, só que numa situação... uma intensidade menor, tá? Então vamos lá. O carrinho é menor. Se você pega a primeira vez um carrinho de controle remoto ou um videogame... Você vai sem controle, vai para qualquer lado, ou vai tentar e não vai dar certo. Ele não vai para o caminho que você quer. Só que você fazendo o trabalho de treinar, e treinar não é treinar mímica, é treinar a dissociação, treinar o consciente sobre esse músculo, treinar ele parar de contrair quando você não quer, são técnicas que existem para isso. Você vai, se você fizer isso no seu videogame, você vai percebendo que vai passando o tempo e você vai melhorando. Essa ação, ela não é sobre o dedo. Não é o músculo do dedo que faz você ficar mais assertivo no movimento do carrinho ou do videogame. É, cérebro e nervo. Então, esse processo não é sobre músculo, é a mesma coisa, só que no tratamento da paralisia facial tem uma intensidade maior e um tempo maior. Então, o seu trabalho não pode ser só com massagem, porque só com massagem você não está fazendo nada em cima desse trabalho de dissociação de cincinesias. Então, por exemplo, no nosso trabalho, a gente vai ensinar como você vai relaxar o músculo sem apertar, sem massagear, vai ensinar como esse músculo vai manter-se mais relaxado e não contrair quando você fecha o olho, para depois ensinar numa outra situação mais complicada, como por exemplo a boca de assobio. Então você vai ganhando, é como se você fosse eliminando chefões, ou passando por chefões nesse videogame, que é
esse controle progressivo, até chegar a uma situação em que a cincinesia seja pequena. E isso é o que a gente quer fazer para você. Eu não quero que você tenha mais cincinesias. E outra, com 6 meses, as cincinesias estão aumentando ainda. Elas aumentam até de 9 a 12 meses, dependendo da intensidade, tá bom? Ah, ela falou que não tá mais nos espasmos, que bom, que bom. Porque na outra semana, o que aconteceu? Na outra live, ela tinha falado que tava com os espasmos e ela perguntou o que era aquilo. E eu falei que os espasmos, eles mostram que tá começando a contrair, mas a gente não quer que mantenha nos espasmos, tá? Perdão, começou a tocar o negócio no meu ouvido aqui. A gente não quer que esses espasmos se mantenham, porque espasmos é uma contração involuntária, que não está relacionado com o movimento que a gente quer, tá? Então eu fico bem feliz. Vamos lá. A Mariana começou a seguir a gente no sábado, teve uma síndrome de Hansen-Hunt. E como que você tá? Me fala quanto tempo faz, o que tá acontecendo com você, pra gente conversar um pouquinho. A Ava falou, eu não estou com cincinesias, mas o lado que paralisou inicialmente está mais paralisado e o lado que paralisou uns dias depois está contraindo mais. No retorno de uma paralisia bilateral, normalmente é isso que acontece, não volta igual. Pode ter um grau que tem intensidade maior do que o outro, tá bom? Vamos ver o que mais. Exercício físico está liberado enquanto está paralisado? Depende. Então, você falou que teve uma síndrome de Hansen-Hunt, não sei há quanto tempo você teve, tá? Mas, musculação não, tá? Por que não musculação? Porque a gente faz muito esforço em peitoral, abdômen, ombro, e isso vai fazer com que o seu rosto seja tracionado para baixo, e a gente não quer que ele seja tracionado para baixo. Além disso, você vai fazer muita face de esforço. Isso são movimentos que não são seletivos, porque a gente não se expressa dessa forma e puxando e tudo mais. Então, não. O que é indicado e precisa ser feito é atividade aeróbica leve. Então, uma caminhada, pode ser uma caminhada mais intensa, mas desde que você não faça esforço com o rosto, tá bom? Ah lá, a Grace falando, eu sei, meu, que maravilhoso, eu sei que comecei na sexta-feira e no dia seguinte a massa do rosto estava se movimentando. E a sobrancelha, eu fiquei muito empolgada, muito bom. Vai fazer um mês, a Grace falou, um mês dia 6. E aí, ó, olha só, Grace, eu não vi o seu rosto ainda, tá? Porque eu tô voltando de férias hoje, então eu não vi o seu rosto ainda. Mas, isso mostra o quê? Se ela tinha um mês de lesão, né? Vai fazer agora dia 6, semana que vem. Então, 3 semanas. Não tinha movimento e logo no primeiro dia ela teve resultado. Qual era a questão? Não era falta de contração. Era o tratamento que não estava sendo certo para ela. Por quê? Com um dia ela conseguiu um movimento, quer dizer que o tratamento não estava certo. Se ela estava fazendo ou não, eu ainda não sei. Mas não estava certo porque não estava permitindo que a contração que já estava acontecendo gerasse movimento. E eu fico muito feliz. Vamos ver o que mais temos aqui. A semana que vem vai ser a live de análise de movimento, tá bom? Segunda que vem. Começou dia 25/6, a Mariana, 25/6, um mês Não faça atividade física de esforço, não, tá? Matt Lombe 11 falou que tá sentindo o rosto do lado da paralisia repuxando. Provavelmente você tem mais de 6 meses de lesão. E esse repuxar são as cincinesias que eu estava comentando até agora há pouco. Então, é elas que vão fazer o seu rosto contrair, puxar no momento que você não gostaria. E isso precisa ser tratado para diminuir. E dá sim para diminuir muito. Certo? Muito bem, gente. Live dada. Pilates é recomendado, Leila? Não sei, não lembro o seu tempo e como que você tá, Leila. Mas vou explicar, tá? Se você tá muito tempo de lesão, mais de 2 anos aí ok,
tá? Que aí você vai aprender a lidar com o rosto e tudo mais. Antes disso, eu não acho legal não, porque é pela mesma coisa, porque o Pilates vai trabalhar muito peitoral, ombro, abdômen, isso vai repuxar a platisma. 9 meses, nem pensar. Nem pensar, tá? Porque ele vai puxar muito o platisma. Sabe que esse músculo que você sente puxar aqui, ele vai puxar mais ainda. Certo? Muito bem. Muito obrigada. Um beijo para vocês. E até semana que vem, segunda-feira, com live de análise de movimento 11h33. Beijo!